Curso preparatório Sigma Pi, língua portuguesa, acentuação gráfica. Antes de conhecermos as regras de acentuação gráfica, vamos a algumas dicas, tá? Na hora de acentuar as palavras. Passo 1. Você tem que saber a pronúncia da palavra e seu respectivo significado. Ou seja, você tem que conhecer a palavra. Ao saber a pronúncia, passo 2, você deve identificar a sílaba tônica. Passo 3, através das regras, você deve saber, qual delas usar para conferir se a sílaba tônica recebe ou não recebe o acento gráfico. Então, seguindo as 3 dicas, vamos agora começar a olhar as regras de acentuação. Regra 1 é a regra das palavras monossílabas tônicas. Acentuamos as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, como pá, vá, a, lê, ré, pé, dó, pois, só, etc. Acentuamos as monossílabas tônicas terminadas em ditongos abertos, ei, oi, el, seguidas ou não de S, como dói, céu, véu, mói, sóis, més, etc. Cuidado para não confundir monossílabos tônicos com monossílabos átonos. Os monossílabos átonos não recebem acento porque não apresentam autonomia fonética, também carecem de autonomia semântica, tá? E são representados pelas preposições, conjunções, artigos, pronomes oblíquos átonos. Então, cuidado para não confundir monossílabos tônicos dos monossílabos átonos. Só os tônicos recebem o sinal gráfico. Então, vamos lá, galera. Vamos seguindo para a regra número 2. É a regra de acentuação das palavras oxítonas. Primeiramente, palavra oxítona é aquela cuja sílaba tônica é a última, como eu marquei aqui em vermelho nas palavras que estão exemplificando, tá? Então, a regra, ela diz: acentuo as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou ens, como, por exemplo, sofá, cajá, babá, você, crochê, mané, dominó, avó, paletó, alguém, ninguém, refém, também, parabéns, armazéns, etc. Acentuamos também as palavras oxítonas terminadas em ditongos abertos tônicos, ei, oi, el, seguidos ou não de S, como em papéis, anéis, anzóis, faróis, chapéu, escarcéu, etc. Tá? Uma observação importante: os ditongos abertos tônicos, tá? Eles eram acentuados onde quer que eles se localizassem, em sílaba oxítona ou sílaba paroxítona. Agora, são acentuados somente nas sílabas oxítonas. Quando estão localizados em sílaba paroxítona, não são mais acentuados. Depois do acordo ortográfico, não são mais acentuados. Fiquem atentos a essa observação. Observação 2. Não confundam a regra de acentuação dos monossílabos tônicos com a regra de acentuação das oxítonas. Uma palavra monossílaba só pode ser acentuada pela regra dos monossílabos. E ponto final. Certo? Então, vamos agora à regra número 3. Vamos falar agora da regra de acentuação das palavras paroxítonas. Tá? Palavra paroxítona é aquela cuja sílaba tônica é a penúltima, como eu vou marcar aqui, ó. Última, penúltima. Elas estão em vermelho aí nas palavras que exemplificam. Tá?
Bom, a regra diz que eu acentuo palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, PS, X, em US, I, seguido ou não de S, ON, ONS, UNS, AN, seguidas ou não de S, ANS, tá? Enfim, acentuo as paroxítonas com uma série de terminações. Mas se eu parar e analisar bem, eu posso simplificar aí essa regra. Basta eu pensar o seguinte: acentuo toda a palavra paroxítona, menos aquelas que terminam com A, E, O, seguidas ou não de S, em ou ens. Pronto. Se eu guardar isso, fica mais fácil de entender a regra. É paroxítona, terminou com A, E, O, seguida ou não de S, terminou com em ou ens, eu não acentuo. Justamente porque essa é a terminação das oxítonas. Só isso, tá bom? Observação 2. Eu acentuo toda palavra paroxítona terminada em ditongo, seja oral, seja nasal, seja crescente ou decrescente, seja seguido ou não de S. Como eu marquei aqui, ó, os ditongos em azul, tá? E a sílaba paroxítona eu marquei em vermelho. Se é paroxítona e termina em ditongo, recebe acento gráfico. Agora, muito importante, eu não posso confundir uma paroxítona que termina com vogal com uma paroxítona que termina em ditongo. São coisas diferentes, tá? Por exemplo, a palavra mala, ela é uma paroxítona terminada em vogal A, mas não é acentuada. Tá? Já em água, também é uma paroxítona, mas não termina na vogal A, ela termina em um ditongo crescente e por isso é acentuada. Em prato, eu tenho uma palavra paroxítona, tá? Terminada na vogal O, por isso não é acentuada. Em óleo, eu tenho uma palavra paroxítona que não termina na vogal O, ela termina no ditongo crescente e por esse motivo é acentuada. Então, estabeleçam de vez a diferença entre paroxítona terminada em vogal de paroxítona terminada em ditongo. Vamos então agora à próxima regra, que felizmente é a regra mais fácil, né? É a regra das palavras proparoxítonas. Primeiramente, palavra proparoxítona é aquela cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Aqui, ó, como estou marcando aqui em lâmpada, última, penúltima, antepenúltima. A regra é bem clara, é bem simples. Toda palavra proparoxítona é acentuada graficamente. Pronto, regra terminada. Vamos agora à regra 5, a regra de acentuação dos hiatos. A regra de acentuação dos hiatos, ela não é difícil, tá? É a seguinte: acentuamos a segunda vogal do hiato nas seguintes condições: se elas forem tônicas ou se elas forem seguidas das vogais I ou U, ou melhor, se elas forem as vogais I ou U. Então, eu acentuo se elas forem tônicas e se elas forem as vogais I ou U. A regra é simples. Agora, as exceções é que podem complicar um pouco, tá? As exceções, né? As vogais I e U não serão acentuadas se forem seguidas de L, M, N, R ou Z na mesma sílaba. Se forem seguidas de NH, também não são acentuadas. E se forem antecedidas por um ditongo, também não serão acentuadas. Tá bom? Então, vamos aí a alguns exemplos. Exemplos de quando elas são acentuadas. Em juízo, saúde, saída, baú e caída são acentuadas. Por quê? Né? Estão sozinhas na sílaba, tá? Não são seguidas de L, M, N, R ou Z na mesma sílaba. Não são seguidas de NH.
bom? Outro caso, palavras como feiura, baiuca, bocaiúva e cauíla não levam acento, porque a segunda vogal, né, do hiato, U, tônica, ela é antecedida por um ditongo. Aqui, ó, estou cortando os acentos e estou marcando aqui os ditongos, ó, que vem antes delas, ó, ditongo decrescente. Então, fiquem atentos às regras dos hiatos, tá bom? Agora, outra dica, né? Ao localizar a sílaba tônica, a primeira regra que você vai conferir é a regra dos hiatos, tá? Porque uma palavra que contém hiato, ela não deixa de ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E você pode olhar a regra errada. Então, primeiro confira se a sílaba tônica é caso de você usar a regra dos hiatos. Fiquem atentos a essa dica. Vamos então agora, vimos as 5 regras básicas, tá? Com as quais eu consigo acentuar a grande maioria das palavras da língua portuguesa. A regra dos monossílabos, a regra dos hiatos, a regra das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vejamos agora 2 regras complementares. Primeiro, é a regra de acentuação de algumas formas verbais. Primeiro, vamos pegar os verbos ter e vir. No presente do indicativo, acontece o seguinte: terceira do singular, ele tem, sem acento. Terceira do plural, eles têm, com acento circunflexo. Terceira do singular, sem acento, ele vem. Terceira do plural, com acento circunflexo, eles vêm. Quando formam derivados, né, já que o verbo ter e o verbo vir formam muitos derivados, tá? Quando formam derivados, acontece o seguinte: o singular, a terceira do singular ganha agudo, ele detém, e a terceira do plural mantém o circunflexo. Eles detêm. Ele provém, eles provêm. Provém com agudo e eles provêm com acento circunflexo. Funciona da seguinte maneira: somente nas terceiras pessoas, tá? Do singular e do plural, do modo indicativo do tempo presente. Vejam o que acontece também com a acentuação dos verbos crer, ler e ver no presente. Também na terceira do singular e do plural, acontece o seguinte: terceira do singular, ele crê. Terceira do plural, eles creem, dobrando as vogais e sem aquele antigo acento que tinha na primeira vogal. Ele lê, acento, tá? Circunflexo, eles leem. Dobramos as vogais e vogais dobradas agora na língua, sem acento. Ele vê, eles veem. Tá? O mesmo acontece com o verbo dar, mas não mais no presente do indicativo, e sim no presente do subjuntivo. Tá? Que ele dê, que eles deem. Tá? Mesma coisa, só que agora muda o tempo. Tá? Fiquem atentos que as vogais dobradas na língua portuguesa perderam acento. Então, vamos agora à observação 7, a questão do acento diferencial. O acento diferencial existia, né? Logicamente, para estabelecer a diferença entre 2 classes de palavras, como, por exemplo, um substantivo e uma preposição, pelo e pelo, pelo substantivo e pelo preposição. Por exemplo, o pelo do cachorro está brilhoso, tá? Substantivo, luto pelo meu direito, preposição. Então, o pelo, enquanto substantivo, havia nele um acento circunflexo, que era o acento diferencial, tá? Certo? A mesma coisa com o verbo parar,
o verbo para e a preposição para. O carro para no sinal, né? Comprou flores para seu pai, não, flores para sua mãe, comprou flores para sua mãe. Então vamos lá. O para, verbo, havia acento, e o para, preposição, sem acento. Felizmente, tá? Todos os acentos caíram, tá? E eu entendo agora se é preposição ou se é verbo, se é preposição ou se é substantivo, pelo contexto da frase. Somente 2 acentos permaneceram. O pôde, para indicar pretérito perfeito indicativo, e o pode, sem acento, que indica o presente do indicativo. Ambos, terceira do singular. Ele pôde, pretérito perfeito do indicativo, ele pode, presente do indicativo. Então, permaneceu o acento aí para diferenciar. Pôde de pode. E de pôr, verbo, no infinitivo, e pôr, preposição. Tá bom? Felizmente, só ficaram, né, esses 2 pares aí, no acento diferencial. Então é isso, pessoal. Foram aí as 5 regras, mais as 2 observações, tá? Então, vocês têm que, primeiramente, né, saber a pronúncia da palavra, conhecer a palavra, tá? Após conhecer a palavra, localizar a sílaba tônica e saber qual regra utilizar ali, naquela sílaba tônica. Tenham em mente, fiquem atentos, né? Porque, né, nas questões de concurso cairão palavras que são pouco comuns no cotidiano nosso. Então, cada vez que no exercício, tá, ou nas explicações aparecerem novas palavras, né, anotem as palavras, anotem seus respectivos significados e fiquem atentos à pronúncia, tá? Porque tais palavras são essas palavras que cairão nas questões. E saiba também que existem, né, palavras aí viciadas, ou seja, aquelas que sempre estão caindo em concurso.